Glória a Deus. Elias era um profeta, Elias era um homem de Deus. Elias era alguém que tinha vida com Deus. Elias era alguém que Deus falava através da vida dele. Elias era alguém que procurava fazer a coisa certa. Elias era alguém que dava testemunho de homem de Deus que era. Elias era alguém que tinha o respeito de muita gente. Elias era alguém marcado por Deus para vencer em tudo aquilo que ele empreendesse. E com isso, o Elias acaba trazendo sobre a vida dele a dificuldade, inimigos, inveja. Igual nós conversamos ontem sobre o Isaac. O Isaac foi prosperando, foi melhorando. As coisas na vida do Isaac foram acontecendo de um jeito que os filisteus passaram a ter inveja dele. Os pastores de ovelhas de Gerar tomaram posse do poço que era deles. Em Sitna acontece a mesma coisa. Quer dizer, o Isaac, ele começa a ir bem na vida, a vida dele começa a andar, começa a deslanchar. Ele começa a perceber as dificuldades em relação às pessoas à volta. É inveja, é ciúmes, é olho gordo, é o mal que às vezes a pessoa faz para derrubar. Então nós falamos do Isaac ontem, mas é interessante que o Elias, ele está dentro de um mesmo contexto, dentro de uma mesma situação, no tocante a servir a Deus, honrar a Deus, dar crédito a Deus, entregar a vida, tudo que tem a Deus. E dentro desse mesmo pensamento do temer e servir a Deus, o Elias passa a ter problemas. O problema maior de Elias, ele acaba sendo com a Jezabel, que era a mulher do rei Acabe. A Jezabel, ela persegue profetas, ela persegue a palavra, ela persegue a unção. Não que ela persegue no sentido de querer ter unção para a vida dela, ela persegue no sentido de querer desfazer da unção, acabar com a unção, eliminar a unção de Deus. Jezabel é uma mulher que tem dificuldades, e nas suas dificuldades ela resolve colocar a perseguição naquilo que diz respeito às coisas de Deus. Então ela começa a perseguir tudo que é de Deus, mas ela não persegue para trazer para si, ela persegue porque ela quer eliminar. Então nós vemos o quê? Um homem chamado Elias, de Deus, um homem usado por Deus, um homem abençoado por Deus, um homem que ama a Deus, um homem que pratica a palavra de Deus, um homem que obedece a Deus, um homem que faz aquilo que Deus orienta que ele deva fazer. E nós temos uma mulher que não tem o temor de Deus, uma mulher que não está preocupada em servir a Deus, uma mulher que é indiferente à voz de Deus, à vontade de Deus, uma mulher que simplesmente está pouco se lixando para a vontade de Deus. Aí o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo um embate, acaba acontecendo uma perseguição, acaba acontecendo uma dificuldade desencadeada pela motivação de Jezabel. E essa motivação de perseguir Elias, perseguir a voz de Deus, ela acaba sendo assinada embaixo, chancelada, confirmada pelo marido dela, o rei Acabe. Quer dizer, aí nós temos 3 figuras importantes para nós pensarmos e a partir daí discorrermos a nossa conversa. Nós temos uma mulher que não quer saber daquilo que é de Deus, nós temos um homem
que facilmente ele é manipulado por aqueles que não quer saber o que é de Deus, que é o próprio marido da mulher, da Jezabel. E nós temos uma terceira figura, que é o Elias, que é aquele que, independente da circunstância, ele permanece firme no propósito, ele permanece firme no projeto, no processo, ele permanece firme naquilo que Deus tem para a vida dele. E isso traz para nós pensamento na manhã de hoje, porque a campanha acaba, mas o ano começa. Para nós, na verdade, o ano começa a partir de agora, a partir de daqui a pouco, quando nós vamos dar a bênção apostólica e você vai embora para a sua casa. Você vai embora para o seu trabalho, né? Nós temos a Bianca, está com a roupa do serviço, o Robert, ele sai daqui, pouco tempo depois ele já está indo para a empresa, talvez tem mais alguém que vai para o trabalho ainda depois daqui, Patrícia, Isabela, Diana, você vê, são pessoas que vêm para o templo, mas vão sair daqui e vão para o trabalho. Aqueles que não vão agora, no período da manhã, vão depois do almoço, e o que não vai depois do almoço, vai amanhã, depois da manhã, não sei que hora, não sei quando, só sei que vai para casa fazer os afazeres do lar, e assim por diante. A nossa vida ela vai começar a acontecer agora. Porque até esse momento, até essa última conversa, nós estamos como o Pedro, o Tiago e o João, junto com Jesus no Monte da Transfiguração. Eles estão lá deslumbrando, vivenciando, aproveitando, sentindo o prazer de estar com Jesus, num lugar onde é visto Moisés, é visto Elias, num lugar onde o próprio semblante de Jesus é transfigurado. Eles estão tendo a oportunidade de viver ali um momento único na vida deles, mas dentro de toda aquela história, eles estão se sentindo tão bem, tão confortáveis, tão à vontade, que um deles chega a dizer, tá bom aqui, quer que nós façamos uma tenda para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias, o Senhor quer que nós façamos um lugar aqui, quer que nós ajeitemos, nós damos uma ajeitada, fazemos uns barracos talvez, uma tenda bem legal, que dê para ficar aqui sem problema. A cabeça deles é assim, está tão bom que nós não queremos voltar para a realidade. E Jesus logo chama atenção dizendo, a nossa realidade não é aqui. A nossa realidade é lá, entre os povoados, a nossa realidade é entre as pessoas que estão padecendo dificuldades, a nossa realidade é lá. Hoje, nossa realidade é lá. Então, campanha para nós tem que ser assim. A campanha deve ser tão boa, mas tão boa, tão agradável, que nós sintamos vontade de ficar e participar o resto da vida. Mas nós não podemos ser convencidos que o mundo lá fora não nos está esperando para voltarmos à nossa realidade. Nós temos que acordar para a nossa vida e saber, aqui foi um momento, está sendo um momento onde Deus ele vai ministrando, Ele vai derramando, Ele vai transbordando sobre a nossa vida através dos tantos pregadores que por aqui passaram. Mas daqui para diante vai começar para valer mesmo o ano de 2021. O exemplo que eu faço a leitura com você, trazendo a reflexão, Elias, Acabe e Jezabel, ele mostra para nós 3 elementos muito comuns que nós vamos encontrar no decorrer do ano de 2021. Nós vamos encontrar no ano de 2021 pessoa que não quer nada com nada. Nós vamos encontrar no ano de 2021 pessoa que não quer saber de nada. Eu com o devido respeito e temor, eu evito de pegar no pé do pessoal, porque cada um sabe bem o que faz da própria vida, como faz com a própria vida. Mas muitas pessoas não estavam indo ao templo porque estavam com medo do novo coronavírus, medo de repente de contrair uma Covid.
E eu penso que, de repente, é algo que mereça, sim, um pensamento cuidadoso e cauteloso em cima disso. Mas a mesma pessoa que tem receio de vir para o templo vai para a festa. A mesma pessoa que tem receio de vir para o templo vai para a balada, vai para a avenidinha, de repente, né? Aqui na nossa cidade tem a avenidinha, vai para a aglomeração, para os movimentos aí, vai para clube, vai para praia, vai para churrasco, vai para chácara, faz festa de aniversário em casa e junta um monte de gente que não tem nem lugar para colocar gente dentro de casa, o povo vai para a calçada de tanta gente que tem, mas é a mesma pessoa que para ir para o templo ela não se sente à vontade. É a mesma pessoa que de repente tem dificuldade para falar do assunto de buscar a face de Deus. E esses dias ainda viralizou aí uma conversa de uma questão assim: por que eu vou para o templo? Eu não preciso ir para o templo. Se eu ouço online, eu já estou sendo abençoado, eu já estou sendo tocado por Deus e pronto. E alguém disse: por que você come? Basta assistir MasterChef, que você vai estar satisfeito, mesma coisa. É mais ou menos por aí. Vai mais ou menos por aí a conversa. Então, vamos encontrar com pessoas que não vão querer saber de nada. Vamos encontrar com pessoas que vão combater a sua ida ao templo. Que não por questão de vigilância sanitária ou por questão de saúde pública, nada disso. Até porque temos feito tudo, procurado fazer o mais próximo possível, dentro da segurança, da normalidade, para não trazer desconforto aos irmãos. Higienizamos as cadeiras, todos os cultos. Depois, terminou o culto, higieniza a cadeira, higienizamos o ambiente, todos os cultos, após todos os cultos. Máscara, todos com máscara, álcool gel, todos passando álcool gel, para entrar para o templo, temperatura aferida de todos. O que é possível para nós fazermos, nós vamos fazendo. Então, a fala, ela não é a respeito de pandemia, não é a respeito de saúde, não é a respeito de segurança, não é nada disso. A fala é exatamente por causa da perseguição contra a palavra. A fala de muitas pessoas é exatamente por não aceitar uma nova vida em Cristo Jesus. A fala é exatamente por não querer uma mudança, uma transformação, não aceitar de repente a palavra que vem sobre a vida da pessoa, produzindo transformação. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, eis que tudo se faz novo e as coisas velhas ficam para trás. Esse deixar as coisas velhas para trás, que para muita gente não é fácil, não é agradável, não é bom, não é gostoso. Muita gente quer continuar nas drogas, na bebida, na prostituição, no adultério, na fornicação. Muita gente quer continuar na mentira, muita gente quer continuar nos vícios dos mais variados. Muita gente quer continuar vivendo uma vida que não é a melhor para si próprio, porque faz mal para o próprio corpo. O que a Bíblia ensina é o templo do Espírito de Deus. Então, muitas pessoas no decorrer de 2021, você vai se deparar com muitas pessoas que terão essa dificuldade, e elas vão perseguir a tua fé. Elas vão perseguir você, por você ser um cristão. Nós vamos nos deparar em 2021 com muitas pessoas como o próprio rei Acabe, que é influenciado e influenciável. A Jezabel fica ali na orelha dele. A Jezabel fica ali falando com ele, conversando com ele. Olha, não está certo isso daí, eu acho isso um absurdo. Onde já se viu esse tal de Elias pregar a respeito do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó? Onde já se viu falar de adorar só um Deus, sendo que nós temos Baal para adorarmos, sendo que nós temos Aserá para adorarmos, sendo que nós temos tantas pessoas à nossa volta que adoram tantos deuses, e vai ficar com essa pregação monoteísta, de adorar um único Deus, de servir um único Deus, de andar na presença de um único Deus, de ouvir
a palavra de Deus através da Bíblia, de dar satisfação a respeito daquilo que faz ou deixa de fazer. Não pode, Acabe. Você não pode aceitar, você não pode concordar, você não pode levar uma pessoa dessa a sério. Ela fala de ir para a igreja, ela fala de dizimar, ela fala de ofertar, ela fala de santificar. Como que você vai aceitar isso aí? Então Acabe, ele é facilmente influenciado, mas ele só é influenciado porque ele é alguém influenciável. E aí, eu sei, eu tenho a convicção, você não é uma daquelas pessoas que persegue a palavra. Eu não vou acreditar nisso daí. Estou vendo você aqui diariamente buscando a face de Deus. Não dá para acreditar que alguém vem para o templo para ouvir a palavra, sendo que persegue a palavra. Não dá para acreditar que alguém vem buscar uma palavra diretiva, uma palavra de fazer o que é certo, uma palavra de ajuste, de correção, sendo que a pessoa corrige a correção, sendo que a pessoa sendo que a pessoa não aceita a correção, repreende aquilo que é legal, aquilo que é bom. Não dá para acreditar. Eu acredito que você não faz parte daquele que não aceita a palavra, mas é importante nós pensarmos se não fazemos parte de um grupo, de repente, que é influenciável, de um grupo que, quando alguém para ficar falando no nosso ouvido, facilmente nos leva, vou usar um trocadilho, no bico. Facilmente nos leva na conversa. Quando alguém se aproxima de nós e vai conversando conosco, facilmente vai nos convencendo de algo que é totalmente contrário àquilo que Deus tem para a nossa vida. O Acabe era assim, e no dia a dia terão muitas pessoas assim, influenciáveis. Você não pode sair daqui, se de repente é uma pessoa que tem dificuldade com a influência que vem de fora, você não pode sair daqui com o seu coração aberto. Você não pode sair, você tem que sair daqui com o seu coração blindado, fechado, selado pelo Espírito de Deus. A sua vida não pode sofrer interferência. Quanta coisa boa Deus ministrou sobre você. Quanta coisa boa Deus ministrou sobre a sua família. Quanta coisa boa Deus ministrou sobre o seu casamento, sobre sua empresa, sobre os seus negócios. Então, a partir do momento que você sai daqui, o teu coração tem que estar blindado. Qualquer palavra, qualquer mensagem, qualquer convite, qualquer ideia, qualquer pensamento chegou até você, prontamente deve estar blindado o seu coração e não aceitar. A Bíblia diz: sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Por quê? Porque é dele que procedem as tuas saídas. Se o seu coração estiver guardado, a tua amiga que gosta de trair o marido dela, ela não vai te convencer a trair o teu marido. Se você estiver com o seu coração blindado, aquele colega que de repente gosta de usar uma droga, seja a droga que for, porque tem muita droga por aí, ele não vai convencer você a usar droga. Se o seu coração estiver blindado, aquele teu familiar, aquele teu conhecido, aquele teu amigo que gosta de uma bebida, que gosta de uma mentira, que gosta de uma fofoca, não vai conseguir te convencer a bebida, a mentira ou a fofoca. Se você tiver com o seu coração selado, blindado, ninguém vai conseguir te convencer a negar a palavra de Deus. Por isso que é importante, nós estamos saindo daqui, estamos desmontando as tendas, como fora dito para Jesus: olha, vamos fazer uma tenda. Não precisa fazer, deixa esse assunto para lá, deixa esse assunto quieto. Daqui a pouco nós estamos de volta para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. E no nosso dia a dia, vamos nos deparar com quem? Com pessoas que não temem a Deus. Vamos nos deparar com pessoas que influenciam, que estão ali para minar sua fé, que estão ali para te convencer o contrário de tudo aquilo que você recebeu aqui. Então, nós estaremos nos deparando com pessoas que trabalham para influenciar para o mal. Eu me lembro, tem um texto que eu me lembro, e me lembro de uma maneira assim muito
é muito triste, mas é importante porque a palavra de Deus então contribui. Eu me lembro sempre quando o assunto é influenciar alguém, eu me lembro dos 10 espias. Os 10 espias voltam com um relatório negativo, pessimista, acerca das dificuldades. Eles valorizam as dificuldades, minimizam a promessa. A Bíblia diz que aqueles todos que estão à volta dele, muita gente começa a chorar, muita gente começa a se desesperar, muita gente começa a entrar numa confusão, num conflito interno que não era pequeno. O povo fica desanimado. Por quê? Porque estava aberto para ser influenciado para o mal. Eu lembro de um outro exemplo ainda, quando o assunto é influência, que ali estavam tendo dificuldades com a liderança do Moisés. Então, na dificuldade com a liderança de Moisés, começam a insurgir. Mas por que Deus fala com ele? Até mesmo a irmã dele está no rolo. Mas por que ele que é o líder? Por que Deus fala com ele? Por que é desse jeito? Por que tem que ser assim? Por que tem que ser assado? E um grupo de pessoas é influenciado para provocar uma rebeldia, uma contenda, uma confusão no meio do povo crente. A Bíblia diz que Moisés se posiciona e aqueles que foram influenciados e aqueles que influenciaram para o mal acabaram sendo engolidos pela terra. A terra abriu e os devorou. O que pode nos levar a pensar, a acreditar que nos dias de hoje isso não acontece? O que pode nos levar a acreditar que não há o risco de eu ser engolido pela terra por causa de influenciar alguém para o mal, ou de eu me deixar ser influenciado pelo mal? Porque ser engolido pela terra significa ter a derrota decretada. Ser engolido pela terra significa exatamente isso aí: a humilhação, a vergonha, o constrangimento, a dor. Quantas pessoas sendo engolidas pela terra? Por quê? Porque se deixaram influenciar. Deus liberou sobre você uma palavra, é céu aberto. Não tem duas palavras, é uma palavra, é uma frase, né? É uma frase: céu aberto. O céu está aberto sobre você. Daqui para diante é com você. Daqui para diante a lida é com você. Nós vamos para casa daqui a pouco. Sexta-feira tem reunião de oração. Amanhã, domingo, teremos 3 cultos. 8 da manhã, 18 horas, 19h30. É com você. É ali que você vai começar a mostrar: opa, pera lá. Não. O inimigo está tentando me influenciar para que eu não siga participando, não siga indo, não siga desenvolvendo a minha vida. Mas eu não estou aberto à influência por mal. Eu estou fechado, eu estou selado pelo Espírito Santo de Deus. A boa semente foi colocada no meu coração. A boa semente, ela foi manifesta no meu coração. E a partir de agora eu vou desfrutar daquilo tudo que Deus tem para a minha vida. Mas o meu amigo, mas a minha amiga não quer saber, não quer participar, não quer se envolver. Mas o meu familiar não quer ir, não quer se envolver, não quer participar. Cada um vai dar conta de si. Você vai dar conta da sua vida, e os demais vão dar conta da vida deles. Então não deixe. Falamos do entulho que foi colocado nos poços de Isaac. Não deixe ninguém colocar entulho na sua vida. Não aceite o entulho, não aceite o lixo, não aceite. Nós vemos Jezabel perseguindo, perturbando, atormentando. Jezabel, uma mulher problemática, cheia de dificuldade, que representa aquelas tantas pessoas que não querem saber da palavra de Deus. Uma pessoa que não quer saber da palavra de Deus é problemática, é perturbado, é triste, é opressivo, é depressivo, é doente no corpo, na alma e no espírito. Uma pessoa sem a palavra de Deus, ela é uma pessoa amargurada, machucada, é uma pessoa totalmente desprovida da graça de Deus por opção ou porque está sendo enganada pelo inimigo. Quer dizer,
Deus, Ele quer que a graça manifeste na vida de todos. A graça se manifestou a todos, é o que diz a Bíblia. Mas há pessoas que insistem em não querer ou em abrir mão da graça. O Acabe, influenciável e influenciado. Uma pessoa influenciável e influenciada, ela acaba tomando o partido que der, o lado que der, onde pagar mais, onde oferecer mais, o que for mais conveniente. Para ele, o que era mais conveniente? Ter a mulher dele na boa, quando ele chegasse em casa para deitar e descansar, ele poder ter o abraço da mulher, o carinho da mulher, quem sabe até algo além com a mulher, ou ele está bem com um profeta e a mulher dele perturbando, pegando no pé dele, não querendo nem saber de olhar para a cara dele. Para ele, ele ficou com aquilo que a ele convinha mais. Era mais conveniente naquele momento agradar a mulher. Mesmo que a mulher dele, ela estava perseguindo a Deus. Mesmo sabendo que ele tinha como um conselheiro chamado Obadias, que temia a Deus. Tanto que se você fizer a leitura no começo do capítulo 18, você vai ver que Acabe, ele chama Obadias para conversar, e ele conversa com Obadias, e ele sabe que Obadias teme a Deus. Quer dizer, mas isso tudo fica para lá, deixa para lá. O importante é que eu esteja bem com alguém. O importante é que de alguma forma eu esteja tirando algum lucro de alguma coisa. E é com isso que muita gente está sendo influenciada de uma maneira tal. Aí nós vamos para o terceiro tipo de pessoa, para concluirmos a nossa conversa, inclusive com a leitura do texto. O Elias. O Elias era um homem de Deus. O Elias era alguém que vivia com Deus. O Elias era alguém próximo de Deus. Elias era alguém que havia sido marcado, separado, escolhido, tocado por Deus. A unção de Deus estava na vida dele. O Espírito de Deus agia na vida dele. Elias tinha sobre a vida dele os céus abertos, tanto que ele declara que não vai ter chuva e não tem chuva. E depois ele declara que vai chover e chove. Elias era alguém, a Bíblia diz em Tiago, sujeito como nós a todas as dificuldades de um ser humano, mas Elias era alguém que tinha o céu aberto sobre a vida dele, porque ele, mesmo com todas as dificuldades, ele valorizava a palavra. Mesmo sendo perseguido, valorizava a palavra. Mesmo sabendo que estavam querendo matá-lo, ele valoriza a palavra. Essa figura, esse personagem, a figura que nós devemos trazer como exemplo para o decorrer dos nossos demais dias vindouros aí em 2021. Não importa a perseguição, não importa o problema, não importa a dificuldade, não importa a luta, não importa a dor, não importa, nós continuaremos valorizando a palavra de Deus. A palavra de Deus. O Elias, ele chega a parar numa caverna, ele chega a fugir, até mesmo, e especialistas dizem que ele entrou num estágio de depressão profunda, estudando o comportamento dele à luz da Bíblia. Estudiosos da medicina dizem o estado do Elias era o estado de uma pessoa que estava em profunda depressão, a ponto dele querer morrer. Quer dizer, uma pessoa está querendo morrer, mas tão logo ouve um sussurrar de Deus no ouvido dele, ele começa a se posicionar. A palavra de Deus, ela vai frutificando no coração dele. Ele está na luta, ele está na dor, ele está na prova, ele está perseguido, ele está sofrendo, ele está chorando, mas quando Deus sussurra no ouvido dele, logo ele recobra força e logo ele se posiciona. Quantos de nós que por vezes passamos um momento assim? Qual esposa que nunca teve uma dificuldade dentro do casamento? Qual esposa que nunca ficou assim com o coração apertado dentro do casamento? Aí quando vai para o tempo, quando ouve a mensagem, Deus fala, Deus sussurra, Deus dá um soprozinho assim, ó,
Aí logo a esposa, ela recobra a força. Qual é o homem, qual é o marido que nunca passou por um problema, que nunca passou por uma dificuldade, a ponto de querer jogar tudo para o ar, mas ao sussurro de Deus, debaixo de apenas e tão somente um sopro, Deus faz um soprão assim, bem suave, e logo esse homem recobra a força. Qual é o jovem, qual é o adolescente, qual de nós que nunca esteve num momento adverso, mas que uma palavra nos colocou em pé? Uma palavra nos colocou para seguir a nossa caminhada, para continuarmos. Elias era assim, ele tinha dificuldade, ele tinha problema, ele sofria na pele, como nós sofremos. Mas a diferença na vida do Elias é que ele era uma pessoa que temia a Deus. Ele sabia que se Deus dizia, eu estou com você, é porque Deus estava de fato. Ele sabia que se Deus dizia, eu vou te dar a vitória, é porque Deus daria a vitória de fato. Ele sabia que se Deus fazia a promessa, Deus cumpriria a promessa, porque o Deus que fazia a promessa, que faz a promessa, ele não é homem para mentir, nem é filho de homem para se arrepender daquilo que ele diz. Então o Elias, ele se posiciona. Agora, dentro do contexto que nós fizemos a leitura aqui, o Obadias vai junto com Acabe procurar por Elias. Há uma busca por Elias, e Obadias encontra com Acabe antes do que o Elias. Interessante que eles saem, um para um lado, outro para outro lado. Obadias temia a Deus, Acabe não temia a Deus, era influenciável. Acabe era como se fosse o chuchu ou machucho, cada um, não sei, fala de um jeito. Acabe, ele pegava gosto daquilo que estava perto dele. Então, mas eles vão, cada um para o lado. Um vai na busca de Elias para o lado de cá, outro vai na busca de Elias para o lado de lá. Quem encontra primeiro Elias? Acabe ou Obadias? Claro que é o Obadias. Por quê? Porque sempre vai chegar mais perto do homem de Deus, sempre vai chegar mais perto da presença de Deus, aquele que tem o coração voltado para Deus, vai encontrar com maior facilidade. Os dois saíram para procurar, os dois estavam na busca. A Bíblia não dá maiores detalhes, mas eu acredito que o rei, por ser o rei, estava cercado de muito mais estrutura, melhor estrutura na busca do que o Obadias. Eu não consigo acreditar que o Obadias saiu com a mesma estrutura que o rei saiu. Não consigo. Eu penso que o rei estava cercado de uma estrutura, enquanto que o Obadias, ele segue na busca pelo Elias. Ocorre que o Obadias, ele encontra primeiro a Elias. Quer dizer, aquela pessoa que tem vida com Deus, que está sensível a Deus, que teme a Deus, sempre ela vai chegar na frente daquele que não teme, daquele que não tem vida, daquele que não se envolve, daquele que não quer saber de nada com nada, ou daquele que se influencia para o mal. A Bíblia é clara, a Bíblia ensina para nós. Você vai ler depois na tua casa, é meu conselho de leitura. 1 Reis capítulo 18. Você vai ver que o Obadias chega na frente. E eu quero dizer assim, você vai chegar na frente. Vou dizer de novo, porque você não entendeu. Você vai chegar na frente. Você vai chegar na frente. Na empresa onde você trabalha, você sempre vai chegar na frente. Nos clientes que você busca captar no dia a dia, aí você vai chegar na frente. Você vai chegar na frente para solucionar questões que são difíceis, de difícil solução. Você vai chegar na frente. Mas você precisa entender, Deus está falando com você. Deus me colocou aqui na manhã de hoje para falar com você. Eu não vim aqui para distrair a cabeça com você. Eu vim aqui para dizer, a campanha está acabando, mas o ano apenas começando. Existem pessoas que perseguem a palavra, existem pessoas que são influenciáveis e se deixam influenciar para o mal, mas existem aquelas pessoas que verdadeiramente temem ao Senhor. O Elias, ele foi caçado
não conseguiram caçá-lo para matá-lo, não conseguiram. Mas o Obadias se encontrou com Elias, e ali o Elias diz para o Obadias: pode ir tranquilo falar com o rei, que eu estou o aguardando. Vou me apresentar a ele. Vou me apresentar a ele. O Elias, ele sabe bem que Deus está no controle da situação. Quer dizer, olha como que é a história na vida desse rapaz, desse homem temente a Deus. Ele não tem que ficar se escondendo. Eu acho isso tão importante para nós pensarmos, porque às vezes nós somos convidados a ficar nos escondendo. Nós não temos que nos esconder. O Elias mostra: não tenho do que me esconder, vou me apresentar, e ele se apresenta ao rei Acabe. E quando ele se apresenta ao rei Acabe, ele se apresenta debaixo de uma conversa importante, para que eles pudessem refletir juntos. Ele se apresenta propondo um desafio de fé, ele se apresenta propondo um sacrifício, ele se apresenta chamando, convocando os profetas de Baal. Então vão lá os 450 profetas de Baal, vão mais os 400 profetas de Aserá. São 850 profetas reunidos num lugar contra um profeta, o profeta Elias. É um grupo de pessoas contra uma pessoa. É mais contra menos. Mas eu não me canso de dizer: com Deus o menos é mais. Sem Deus o mais sempre será menos. Nós não podemos nos deixar iludir, enganar. Eles estão ali, eles se preparam, é preparado de acordo com as orientações dadas por Elias, pelos profetas que vão fazer assim o sacrifício. Eles preparam o altar e eles passam um tempo durante o dia tentando fazer com que seja manifesto fogo no altar. E a Bíblia diz que não é manifesto fogo no altar. Por quê? Porque ali havia um desafio empenhado. Qual o desafio? Qual é o Deus que vai vencer? O Deus das trevas ou o Deus da luz? Eu penso que se fossem só eles, só os profetas de Baal, de Baalim, entre eles ali, fazer os trabalhos deles e buscar a manifestação do Deus deles, só eles haveria manifestação. Por quê? Porque eles estavam invocando o Deus deles, o Deus que eles serviam. Então haveria sim a manifestação, mas o negócio é que havia ali a palavra empenhada do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Sempre que nós estivermos diante de um desafio, que coloque o Deus que nós servimos contra qualquer outro Deus, o Deus que nós servimos sempre vai vencer. Sempre que você estiver numa situação de desafio, tem o crente e tem o não crente. O crente vence. O crente tem que vencer. O crente deve vencer, não por ele, mas por Deus. Porque o poder de Deus na vida do crente, ele é infinitamente tremendo. O Elias, ele tinha o poder de Deus sobre a vida dele. Não era só os profetas de Baal e de Aserá. Eram os profetas de Baal e de Aserá contra o profeta de Deus. Isso para nós tem que ficar claro também. Nós vamos para as batalhas, para as guerras, para as lidas. O Elias era alguém que temia. O Elias era alguém que servia a Deus. O Elias era alguém que tinha vida com Deus. Ele vai então na convicção: não precisa me caçar, eu me entrego, eu me apresento. O termo que ele usa é apresento. Ele não se entrega porque ele não está fazendo nada de errado. Eu me apresento ao rei Acabe. E me apresento propondo um desafio. Eu me apresento, sabe, os desafios que nós teremos no decorrer do ano, os desafios que nós teremos que aprender a conduzi-los. O Elias, ele espera
os profetas fazerem tudo o que eles querem fazer lá, e a Bíblia diz que não acontece nada. Mas é dada a hora, é dado o momento em que o Elias ele se posiciona. E a partir daí, eu vou para o finalmente da nossa conversa. A Bíblia diz no verso 37 do capítulo 18, Elias dizendo: responde-me, ó Senhor, responde-me. Se Elias fosse uma pessoa que não tivesse vida com Deus, você acha que Deus ia responder? Sim ou não? Se Elias fosse alguém que não honrasse a Deus, você acha que Deus ia responder? Sim ou não? Se Elias fosse alguém que simplesmente trocasse Deus por qualquer pessoa ou coisa, você acha que Deus ia responder? Sim ou não? Não, não ia. Não ia, porque nós temos na Bíblia textos que dizem que o povo, quando Deus falou com o povo se virou de costas para Deus. E Deus, ele ensina, assim como se viraram de costas para mim, eu também não os ouvirei quando eles necessitarem. Não adianta, não adianta. Os céus, eles ficam fechados. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Pode orar, pode buscar, pode clamar, pode pedir quanto quiser. Se não vive na presença de Deus, se não busca a face de Deus, se não tem um coração quebrantado diante de Deus, não tem resposta. O Elias, ele estava vivendo. Vou repetir, porque isso é importante que fique gravado no nosso coração. Ele tinha as mesmas dificuldades que eu e você temos. Tiago fala disso. Elias era alguém como eu e você, sujeito às dificuldades, mas ele era alguém que tinha um coração quebrantado diante de Deus. Ele era alguém que vivia em arrependimento de Deus, diante de Deus, como foi pregado ontem no culto das 6 horas, tão amplamente divulgada a importância do arrependimento e da nova vida. O Elias, ele tem o coração aberto diante de Deus e ele conversa: responde-me, responde-me. Para quê que você quer que eu te responda? Talvez tenha aparecido essa pergunta no coração, na mente do Elias. Aí ele diz assim, para que esse povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus. Para quê? Para que o povo saiba que tu és Deus. E é aí que a nossa aventura em 2021 começa a ficar ainda mais interessante, porque você vai orar a Deus pelo teu marido e você vai conversar com ele: Deus, eu quero que meu marido se converta, e eu estou orando ao Senhor, eu quero que o teu fogo se manifeste, eu quero que o Senhor me responda, porque eu quero que as pessoas vejam o teu poder sendo manifesto na minha casa. E Deus vai manifestar o poder na vida do marido, da irmã, da esposa do irmão, do filho, da filha do irmão, da irmã, e assim por diante. Deus vai manifestar o poder. Por isso que é importante nós olharmos e pensarmos, por isso que eu fiz todo aquele rodeio falando das 3 pessoas: aquela que não teme a Deus, que não quer saber de nada com Deus, aquela pessoa que leva a vida de qualquer jeito, que troca a Deus por qualquer coisa ou pessoa, aquela pessoa que é influenciável, que qualquer conversa, qualquer blá 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 leva a pessoa, tira a pessoa da presença de Deus. Por isso que eu falei da importância de nós não sermos influenciáveis e de nós temermos a Deus. Por quê? Porque o Elias agora, aquele que representa eu e você, aquele que fez campanha dos 12 dias, aquele que recebeu palavra, aquele que recebeu instrução, aquele que foi cheio da unção, da graça, do poder, agora ele está vivendo um momento de desafio. Agora ele está vivendo um momento onde o poder de Deus precisa de fato ser manifesto, para que as pessoas entendam que o Elias era alguém que tinha de fato vida com Deus. E é aí que a nossa vida começa a pegar gosto, de verdade. Olha, responde, as pessoas precisam saber que tu és Deus. As pessoas precisam saber que eu não vou para a igreja para distrair a cabeça. As pessoas precisam saber que eu não vou para a igreja para passear. As pessoas precisam saber que eu não vou para a igreja para passar tempo.
As pessoas precisam saber que eu não vou para a igreja por causa do meu amigo ou por causa da minha amiga. As pessoas precisam saber que eu vou para a igreja porque existe um Deus que é vivo, que é verdadeiro e que se manifesta com poder e com glória na vida daqueles que o buscam de coração. Pois bem, está aí. Verso de número 38 diz o quê? Então o fogo do Senhor caiu. Olha lá. Então o fogo do Senhor. Então o fogo do Senhor. Você vai clamar e Deus vai te responder. Você recebe essa palavra, sim ou não? É assim que vai ser 2021. Você vai clamar a Deus. E você vai clamar a Deus com autoridade, com propriedade. Você vai clamar a Deus, não vai precisar ficar se explicando para Deus, porque Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua vida, Deus te conhece. Você vai clamar, Deus, manifesta o teu poder na minha casa, na minha empresa, na minha vida, na minha família, meus negócios, minha vida espiritual, ministerial e assim por diante. Para que as pessoas saibam que tu és Deus e fazes o coração deles voltar para ti. Quer dizer, a manifestação do poder de Deus através de você vai fazer com que pessoas se voltem para Deus. Olha lá. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto. A lenha, as pedras, o chão, também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, o que está escrito ali? Quando o povo viu isso, quantos? Alguns? A maioria? Os mais experientes? Os mais pobres? O que está escrito ali? Todos. Ou seja, não vai sobrar um na tua casa, na tua família, do teu círculo social, que não vai querer conhecer o Deus que você serve. Não vai sobrar um. Você vai clamar, o fogo vai cair e as pessoas vão ficar. O que aconteceu aqui está sendo liberado, aberto os céus para que aconteça na sua vida. Está sendo liberado sobre a sua vida. A palavra de Deus é o poder. O poder está sendo liberado para que aconteça na sua vida. Você está saindo daqui hoje com esse poder. Deus está te dando esse poder. Pastor, mas eu nem sou batizado ainda. Ou pastor, eu nem alinhei a minha vida ainda. Mas você está recebendo essa palavra para você alinhar. Você está recebendo essa palavra para você se ajustar, para você andar com Deus. Vamos lá, para finalizar, olha. Todos caíram, prostrados, gritaram. O Senhor é Deus, o Senhor é... Por favor, fica em pé. A palavra está entregue, irmão, agora é com você. A palavra está entregue, a campanha está entregue. Deus te trouxe aqui para dizer, estou deixando na sua mão o poder para fazer com que sinais e maravilhas aconteçam. Ande na presença de Deus. Ande na presença, você não vai flutuar, não vai pensar, mas para Deus me responder eu vou ter que flutuar, ter que criar asas e voar como anjo, nada disso. Você vai andar diante de Deus com o coração quebrantado. Errou, pede perdão. Foi falado aqui também disso aí, o erro não vai ser comportamento, o erro vai ser um equívoco, um engano, um tropeço. O erro não é uma vida, não. É mudança de história. Eu quero orar com você. Pega seu material aí e nós vamos fazer a oração final, a última oração da campanha. Nós vamos orar para que todos caiam prostrados e gritem: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Por isso que eu me esforço. Não é por obra nem por... não é por obra que nós somos salvos, mas nós nos esforçamos para fazer a coisa certa. Isso aí tem que ser assim. Eu me esforço para que nesse altar não falte fogo. E não falta fogo aqui. Não falta, pode saber disso. Na sua casa não vai faltar o fogo de Deus também. Você vai seguir à risca
o que Deus fala com você. Vamos embora, pastor. Pode começar a cantar, depois nós vamos entregar o material. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. estou de pé. Estou de pé Na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, ensinado sou. sopra em nós, Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. se abre o céu, o teu reino vem, Nossa fé está no nosso Deus. se abre o céu, O teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados, os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé, esperança estão em Deus, grande Deus. Os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé, esperança estão em Deus, grande Deus. Pega teu material aí da campanha. Pega teu material da campanha. Senhor Deus, em nome de Jesus, que seja manifesto o fogo na vida dos meus irmãos. O fogo seja manifesto, ó Deus, consumindo, ó Pai, esse sacrifício que eles trazem diante do Senhor. Talvez buscaram a Deus nos mais variados lugares, pessoas, entidades. Talvez até tenham buscado em qualquer santo, qualquer outro santo. E não aconteceu. Mas eu acredito que esse é o momento do milagre acontecer na vida desse homem e dessa mulher. Em nome de Jesus que eu oro, assim como o Elias orou. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus. Eu quero, Deus, que o Senhor
a partir desse momento, permita que comece a aparecer tantos e tantos e tantos sinais e prodígios e maravilhas, que esse povo ficará abismado, boquiaberto, que as pessoas que estiverem à volta deles serão impactadas de um jeito tal que desejarão saber quem é esse Deus. Pessoas estarão sendo curadas de doenças, ó Deus, incuráveis aos olhos da medicina. Pessoas estarão, ó Deus, recebendo libertações, ó Pai, que já haviam sido buscadas de tantas e tantas formas, em tantos e tantos lugares. Eu acredito, Pai, que o Senhor manifestará o fogo, trazendo sim as maravilhas em nosso meio. Esse é o ano do céu aberto, para que todos saibam que Tu és Deus. É assim que eu oro diante de Ti, ó Deus, e em nome de Jesus eu acredito no milagre na vida desse povo. E você declare amém, Jesus. Diga assim, ó: eu entrego ao Senhor a campanha de 2021 e declaro os céus abertos sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, pode passar recolhendo. Que se